Olá, em mais uma entrevista especial gravada no Encontro Nacional da Indústria em Brasília, nós vamos falar sobre o complexo sistema tributário brasileiro e os problemas da burocracia para a competitividade da indústria nacional. Nosso convidado é o consultor legislativo do Senado, Marcos Mendes. Mas antes de começar essa entrevista, eu queria mostrar para vocês uma promessa feita aqui durante o ENAI pelo ministro-chefe da Casa Civil, Aloysio Mercadante. Já começamos pela micro pequena, precisamos vir agora para o conjunto da indústria e da economia e discutir dois projetos fundamentais. O projeto do PIS/COFINS, que está pronto para ser tratado no Congresso Nacional e está na agenda de competitividade, e o ICMS, que nós vamos ter que sentar com os governadores e resolver isso de uma vez, criar um único código tributário do Brasil, simplificar, desburocratizar e avançar em cultura tributária desse país. Então, com essa promessa que eu começo essa entrevista. Olá, Marcos, tudo bem? Parece ser um processo simples, né? Pela fala do ministro. É isso mesmo? Basta vontade política para que essa reforma aconteça, para que a simplificação tributária aconteça? Bom, primeiro a gente tem que dizer que simplificação tributária não é sinônimo de reforma tributária. Reforma tributária é alguma coisa mais ampla. É alguma coisa que desonera os investimentos, que retira a cumulatividade dos impostos, que retira os impostos que estão embutidos hoje no preço das exportações. Isso é muito mais complexo do que simplificações, né? Claro que o sistema tributário brasileiro hoje comporta uma série de simplificações, principalmente na área de burocracia, de exigência de documentos, que será saudável. Mas isso não representa uma reforma tributária. Uma reforma tributária é bem mais complexa do que isso. Na sua opinião, quais são os trâmites daqui para frente, então? Na verdade, o Congresso já está discutindo as principais diretrizes de reforma tributária, né? Há vários projetos de lei, projetos de resolução no Senado e na Câmara que encaminham na direção do que a CNI está propondo no seu documento, que é um imposto sobre valor agregado, o ICMS, cobrado no destino, desonerando as fases anteriores, desonerando as exportações, né? Mas as negociações estão muito no começo e ainda devem demorar mais do que ano. Em 4 anos é possível? É possível desde que se mantenha a diretriz, mas eu antecipo que nós temos uma conjuntura difícil, porque nós estamos numa grave crise fiscal e a prioridade política agora não vai ser reformar o sistema tributário, vai ser obter mais receitas para fechar as contas, né? E para obter mais receitas, você acaba tornando o sistema tributário mais pesado, com mais impostos. Agora, por que o sistema tributário nacional é tão complexo? Ele não é complexo à toa. Na verdade, ele é complexo porque ele precisa arrecadar muito, né? Há 30 anos atrás, o gasto público no Brasil, do setor público, equivalia a 25% do PIB. Hoje equivale a 40% do PIB. Para dar conta dessa despesa toda, você tem que arrumar dinheiro em qualquer lugar. Então você começa a criar os impostos os mais malucos possíveis. Já tivemos até o imposto sobre o cheque, né? Qualquer oportunidade de arrecadar, o setor público está arrecadando porque ele tem despesas para pagar. Nós precisamos resolver o problema do lado da despesa. Por que a gente gasta tanto e encontrar mecanismos de controlar essa despesa. Na sua opinião, o Reintegra resolve a questão da tributação no comércio exterior? O que é o Reintegra? Ele é uma restituição de tributos dados aos exportadores, mas isso é feito por aproximação. Você não, com o sistema atual que você tem, você não consegue calcular quanto de imposto tem num determinado produto que está sendo exportado. Então faz-se uma restituição por aproximação. É alguma coisa, mas não é o ideal. O ideal é que você tivesse um sistema que desde a base não onerasse a exportação. Você comentou que possivelmente uma simplificação tributária, uma reforma tributária, uma coisa mais profunda, não seja foco nesse primeiro momento. Você acredita que com a participação do setor industrial, com essa mobilização, haja uma chance maior disso acontecer? Não tenho a menor dúvida. Os setores interessados numa racionalização do sistema tributário têm que se mobilizar, senão ninguém vai se mobilizar. Agora eu acho que poderia ter uma mobilização num sentido mais amplo, de discutir transparência do setor público. Por que a gente gasta tanto, né? No que a gente gasta? Nós temos que avaliar os projetos de gasto, nós temos que avaliar, por exemplo, se a nossa Previdência Social é sustentável no longo prazo, ou qual é a reforma que nós precisamos fazer na Previdência Social para controlar as suas despesas, né? Nós temos que avaliar o tamanho da folha de pagamento do setor público, né? Nós temos que avaliar quais os programas sociais que são efetivamente capazes de reduzir a pobreza e a desigualdade, e quais que não estão sendo capazes de fazer isso, para focar naqueles que são
de melhor qualidade, né? Nós temos que ter uma agenda de melhoria da qualidade do gasto público para tentar controlar essa expansão, porque hoje o gasto já está a 40% do PIB com tendência de crescimento. Aí tem que ter carga tributária alta, não tem jeito. Obrigada pela entrevista. Eu que agradeço. Acesse o nosso canal no YouTube e acompanhe todas as entrevistas especiais gravadas aqui em Brasília durante o ENAI.